Vamos lá, gente. Vamos lá. Estamos trabalhando a mensagem Orfandade Jamais. Então, a partir desse momento também, a gente entrega essa mensagem àqueles que nos buscam no YouTube. Anglicana Ressurreição no YouTube. Vá lá, você que não é inscrito, inscreva-se, não custa nada para você, nem atrapalha nada a sua vida. Toca lá no sininho, porque quando a gente estiver ao vivo, você vai receber uma notificação, beleza? Faça isso e dessa forma você nos ajuda, porque quanto mais inscritos nós tivermos, facilita o nosso trabalho. Então, vá lá. Anglicana Ressurreição também no Instagram, Bispo Márcio Simões. Se você quiser me seguir, só tem coisa de igreja. Praticamente só tem coisa de igreja. Porque pastor é assim, né? Pastor, ele faz da vida dele o seu púlpito. Então, eu quero tratar com você hoje. A gente passou a semana inteira tratando sobre orfandade jamais. Orfandade é um mal terrível. E hoje a gente quer falar sobre herança. Gálatas 3:29. Gálatas 3:29 diz: se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e são herdeiros segundo a promessa. Se vocês são de Cristo, eu sou de Cristo. Se são descendência de Abraão, eu não sou descendência de Abraão na linhagem sanguínea, mas eu sou descendência de Abraão porque ele é o pai da fé. Então nós somos herdeiros segundo a promessa. Esta é a palavra do Senhor e por ela nós damos graças a Deus. Muito bem. Eu disse para vocês no sermão que teve um tempo lá atrás, eu já li a Bíblia algumas vezes, e eu nunca paro de ler, e quando eu tenho pouco tempo eu escuto. Então é uma dica que eu lhe dou: vai para o banheiro tomar banho, bota a Bíblia, liga lá no volume maior e vai escutando, porque o Espírito Santo fala. Então, teve uma ocasião lá atrás, no começo da minha carreira cristã, minha caminhada cristã, que toda vez que aparecia um se, uma condicional, eu circulava. E eu dizia assim: Senhor, eu estou e vou permanecer dentro dessa condição. Aí ele diz assim: se vocês são de Cristo. Então é o seguinte: se você não é de Cristo, então você não é herdeiro segundo a promessa. Então eu dizia assim: eu quero essa condição para mim. Então esse se eu circulava para me chamar a atenção. E cada vez que eu abria a Bíblia e tinha aquele círculo, aquilo me chamava a atenção e me fazia lembrar. Eu me comprometi com Deus a estar dentro dessa condição. Se vocês são de Cristo. Então a grande questão é assim: nós temos 84 equipamentos ligados, vamos dizer aí 120 pessoas, não sei. Se você, a condição, se você é de Cristo, tem promessa na sua vida. Se você não é de Cristo, esqueça a promessa. E aí, ser de Cristo não é ter o nome no rol de membros da igreja. Ser de Cristo é andar com Ele. Ser de Cristo é caminhar com Ele. Ser de Cristo é imitá-lo. Ser de Cristo é obedecê-lo. Ser de Cristo é andar em conformidade com a sua palavra. É por isso que a gente todo dia aqui se reúne, para aprender de Cristo. Então, Pedro disse assim: crescei na graça e no conhecimento de Cristo. Então é assim, a gente está sempre crescendo, porque Cristo é tão infinitamente maior, que a gente nunca vai conhecê-lo totalmente. Mas o pouco que se conhecer é suficiente para que nós tenhamos uma vida mais alinhada com Ele e feliz. Então, creia que há uma herança. Se a gente está falando aqui em orfandade, veja só, o mais órfão, mais escancaradamente órfão que a gente encontrou na Bíblia foi o filho jovem, mais jovem da parábola do filho pródigo. Ele antecipou a sua herança, ele exigiu a antecipação da sua herança. Então orfandade é isso, está entendendo? Orfandade é aquele que está chateado que o pai não morreu ainda. Isso é orfandade. Orfandade é aquele negócio: eu quero gastar esse negócio, não quero esperar quando eu tiver 40 anos, eu não quero esperar quando eu tiver 50 anos. Meu pai é bom de saúde, então eu quero minha herança agora. E isso, na prática da nossa vida, dentro dessa parábola, que é uma metáfora, é você fazer aquilo que não está determinado para você fazer no seio da igreja. A igreja tem pai. O pai sobre todos é Deus, mas a igreja, o pai espiritual é o pastor. Os pastores são pais espirituais. Quando você prega o evangelho para alguém e alguém se converte, você se torna pai espiritual daquela pessoa. E se você for alimentar aquela pessoa com a palavra, ainda mais. Não é? Então você se torna como uma paternidade espiritual que abençoa. Então, aquele que é filho,
ele espera a herança, ele crê na herança, ele sabe que há uma herança guardada para ele, esperando o momento certo, não a antecipação. Então, se você quer curar a sua orfandade, se este é o seu caso, é preciso crer que há uma herança a ser desfrutada. A Bíblia nos diz que a esperança não desaponta, porque a esperança segundo o mundo é aquela que a esperança que nunca morre, né? Então assim, a esperança é a última que morre, né? É o ditado popular. Mas para a gente a esperança nunca morre. Esperança que morre não é esperança. Esperança que morre é alguma coisa que eu não consigo enxergar além daquilo que é visível e palpável. Mas a Bíblia nos diz, Paulo disse, que nós devemos viver pelo que cremos e não pelo que vemos. Então, quem vive pelo que crê e não pelo que vê, tem esperança de que, além disso que está aqui, tem alguma coisa. A esperança que a herança que a gente vai desfrutar na glória celestial, ela é além dessa vida, não é? Então, mas eu vivo na alegria dessa herança. Então, a gente não pode mentir nem jogar para baixo do tapete que a gente vive momentos difíceis. Tristezas, perdas, decepções, tudo isso a gente vive. Mas a pior postura é focar nelas. Certo? Esse foi o ponto principal desse sermão, desse ponto. A pior postura do cristão é focar nas perdas, é focar na desgraça, é focar na tragédia, é focar na destruição, é focar naquilo que se foi. Em vez de focar naquilo que ficou para reconstrução, em vez de focar na vida que está aqui, e enquanto tem vida, tem possibilidade de luta, em vez de focar naqueles que estão ao redor ajudando, está focando naquele que se foi. Então, a pior postura do cristão é focar nas perdas. A pior postura do cristão é focar na falência. Não, foca no que ficou para recomeçar. Então, tem que parar de focar nas perdas, tem que parar de focar na tristeza, tem que parar de focar nas decepções e focar naquilo que Deus tem para nós. E o que é que Deus tem para nós? Herança. Deus tem para nós herança. Então, se você é filho de Deus, você é herdeiro segundo a promessa. E Deus, quando promete, cumpre. Olha, a vinda de Jesus a este mundo, o seu nascimento virginal, a sua entrada em Jerusalém montado num jumento, o seu ministério, as curas, os milagres, a cruz, a morte, a ressurreição, a ascensão, tudo isso, a vida de Jesus, nessa vida de Jesus foram cumpridas cerca de 300 profecias. O que quer dizer isso? O que é que eu quero salientar com isso? Que Deus, quando promete, cumpre. Deus, quando promete, cumpre. Então, se Deus prometeu para você que tem uma herança, Ele irá cumprir. Então, foca na promessa. Foca no que há de bom. Eu tenho dito às pessoas, cuidado com a intoxicação dos telejornais. Você está doente, aí você está com uma tosse, aí, meu Deus, é Covid, eu vou morrer. Por quê? Porque você está ligado na televisão o tempo todo, e todo dia tem 2.000 mortes. Aí eu vi uma repórter ontem, de uma desses telejornais aí, 2.183 mortes. E ela, ok, realmente é um número trágico. Mas, gente, nós já chegamos a 4.200. Então, ela não tem a capacidade de dizer assim, graças a Deus que nós já chegamos a 4.200 e agora estamos com 2.200. Não, só foca no mal, só foca no ruim, só foca no trágico. Então nós, cristãos, precisamos de evitar isso. A gente precisa fazer leituras críticas daquilo que a gente assiste na TV, gente. Porque senão você vai focar na desgraça o tempo todo. E quanto mais você focar na desgraça, mais desgraçado você vai ficar. Porque o que é desgraça? É a ausência da graça. A ausência da graça em você. Eu não quero ficar sem a graça. A graça de Deus me alimenta para que eu foque naquilo que é bom. Então veja só. Deus não é um Deus de passar a mão na cabecinha da gente e dizer assim, ah, meu filhinho, meu xodozinho, meu queridinho, toma a chupetinha aqui. Não, Deus não é esse Deus não. Deus quer fazer da gente homens e mulheres de Deus. Gente decente, gente digna, gente honrada, gente encorajada, gente que está disposta a enfrentar, assim como Davi, assim como Neemias, assim como Moisés, gente que vai para frente, deixa seu nome registrado.
Esse negócio de, ai meu Deus, o tempo todo, não dá não. Sinceramente não dá não. Eu não tenho muita paciência não. Porque veja só, foi assim com Moisés. Moisés viveu tensões enormes para enfrentar Faraó, para pedir a Faraó que liberasse o povo para ir adorar no deserto. E o que foi que aconteceu? Depois que Moisés enfrentou isso, o mar se abriu. Depois de passar alguns anos na prisão, não sabemos quantos, mas talvez 10 anos na prisão, José se tornou o primeiro-ministro da maior potência do seu tempo, o maior império do seu tempo. Depois de ter sido caçado para a morte, Davi se tornou o maior dos reis de Israel. Depois da sexta-feira da paixão, Jesus ressurgiu no domingo. Então, gente, é o seguinte: se você quer vitória, se você é filho de Deus, como tem lá no texto, no versículo 29, se você é filho de Deus e você quer vitória, tem que aprender a passar pelas lutas, tem que aprender a passar pelas dificuldades, tem que ser encorajado por aquilo que é bom, tem que ser encorajado pelo que Deus tem para a sua vida. E Deus tem uma promessa, acima de tudo, além de Ele te dar força para vencer, além de Ele te dar orientação, além de Ele te dar amigos, além de Ele te dar família, além de Ele colocar o pão sobre a tua mesa todo dia, Ele te dá uma promessa de herdar a vida eterna. E o Deus que foi e que é o pai de Moisés, José, Davi, Jesus, é o seu pai e é o meu pai. Amém? 8 em ponto. Que Deus te abençoe. Que a graça dele seja derramada sobre você hoje, para que você foque nas promessas de Deus para a sua vida. Amém? Obrigado, Jesus, pela tua palavra que não volta vazia. Obrigado pelo teu amor por nós, sem que nós mereçamos. Obrigado pela chuva que cai e abençoa a terra. Obrigado a Deus pelo pão sobre a nossa mesa, pelo teto que nos ampara, pelos lençóis, quando tantas pessoas dormiram embaixo de jornais, e sob marquises e sobre um teto de um viaduto. Nós te damos graças pela tua graça sobre a nossa vida. Nos ajuda a focar isso, nos ajuda a focar o bem que isso tem derramado sobre nós. Nos ajuda a focar naquilo que pode nos trazer esperança, em nome de Jesus. E que a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo repouse sobre cada um de nós aqui e sobre toda a família de Deus espalhada pela terra, agora e para sempre. Amém. Amém? Amanhã, 7h30 da manhã, temos um ministro aí tomando conta. Me perdoe porque eu não me lembro quem é não. Eu escalo, mas eu escalo lá na segunda, terça-feira. Quando chega hoje já não lembro. Eu acho que é Cláudia. Eu acho que é Cláudia. Então, 7h30 da manhã, esteja aqui para a conclusão dessa mensagem abençoadora. E aí nós começamos ontem a nova mensagem, compartilhando vida. Domingo que vem, 10 da manhã e 4h30 da tarde. O culto das 4h30 da tarde será transmitido pelo YouTube, ok? 10 da manhã apenas presencial. Escuta, chuva não impede ninguém de ir para a igreja, porque chuva não impede você de ir para o trabalho. Impede? Você não deixa de ir para o trabalho porque está chovendo. Você pega a sombrinha, pega o guarda-chuva e vai, né? Mas tem muita gente que deixa de ir para a igreja. Então tem gente que diz assim: eu não vou na igreja não porque tem aglomeração, eu posso pegar Covid. Mas está no shopping, está na loja, está na rua, está sem máscara, não é? Mas não vai na igreja. Então inventa outra, porque essa desculpa não cola não. Deus te abençoe, na paz de Jesus. Beijo no teu coração, até amanhã.